RCV Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos então conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Neste 3 de maio, dia em que é conhecida a posição de Cabo Verde no ranking de liberdade de imprensa, o governo diz que não se vangloriou quando o país subiu e nem fica de luto com a descida. A ICV acusa o governo de interferências e critica a televisão de Cabo Verde. Cabo Verde continua com déficit habitacional qualitativo de 40 mil residências, assegura a ministra das Infraestruturas, que fala de um projeto de água e saneamento para a praia para beneficiar 25 bairros. Tribunal de Contas assegura ter em andamento uma auditoria às obras do mercado de coco iniciadas em 2011. Sindep anuncia greve dos professores em maio e também em junho. Professores do Sal e Santo Antão decididos em manter as notas congeladas. Federação Cabo-Verdiana de Futebol garante com a TACV e a ECV Interilhas o transporte das equipas para a viabilização do Campeonato Nacional de Futebol. O Parlamento da Geórgia aprova a lei que pode restringir a liberdade, o que é visto como uma aproximação à Rússia e preocupa a Europa. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Cabo Verde continua a ter um déficit habitacional quantitativo de quase 14 mil, enquanto que o déficit qualitativo ronda os 40 mil. Uma realidade reconhecida hoje pela Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, que garante estar o governo apostado em mitigar o problema, atacando estas duas frentes. Com construções de raiz e com reabilitação de casas, levando não só a água e a energia, o esgoto, mas também reparando ou substituindo os tetos para garantir a segurança das famílias. Para combater a falta de habitação, o foco é na camada social mais necessitada, garante a ministra, lembrando o contributo que se espera de todos os atores do setor. Os privados, as associações, o próprio Estado e, com o fundo, criar condições para as pessoas também acederem a fundos, acederem a empréstimos, acederem a créditos e, a partir daí, tomarem iniciativa. Ao mesmo tempo que o Estado, por sua vez, vai se concentrar na camada que precisa mais. Dados revelados pela ministra Eunice Silva à margem da apresentação nesta manhã aqui na praia do Sistema de Informação de Habitação. Trata-se de uma plataforma com informações detalhadas sobre o setor a que todos podem ter acesso. Desde onde estão a ser construídas as habitações, onde estão os assentamentos informais, tudo georreferenciado, as informações sobre os custos, os mecanismos de acesso, os mecanismos de financiamento, seja o cidadão comum, seja o setor privado, seja as associações que lidam com a problemática da habitação, têm acesso no sentido de se inteirarem do que é a vida do setor e digamos que toda a governança do setor é posta de forma transparente nesse portal. A plataforma é também um canal onde as pessoas podem apresentar subsídios que ajudem a melhorar a eficiência do setor de habitação no país. E o projeto de água e saneamento da praia deve beneficiar 25 novos bairros e não 14, como anteriormente anunciado pelo governo. Com o financiamento do BADEA em mais de 1 milhão de contos, o concurso foi feito, vencedor apurado, mas cancelado pelo financiador. O novo concurso deverá ser lançado ainda este mês, segundo a Ministra das Infraestruturas, Eunice Silva. O projeto de água e esgotos da cidade da praia não é Banco Mundial, é do BADEA. Há um projeto do Banco Mundial que são, portanto, o programa de regeneração de habitat, que tem a ver com a reabilitação da casa das famílias e agindo no teto, acesso à água, à energia e ao esgoto. Agora, o outro projeto que me estará a falar tem a ver com água e saneamento, que é do BADEA, como disse, e que vem sendo trabalhado e inclusive o concurso foi lançado no ano passado, apurado os resultados, mas depois o BADEA, o financiador, entendeu cancelar o concurso, tivemos que cancelar para reformular o projeto, já não será 14 bairros, já vai ser 25 bairros e contamos ainda este mês, portanto, ter a autorização do BADEA para relançar o concurso nesses moldes já de 25 e não 14. Está avaliado em quantos, em termos de... O concurso da empreitada vai dizer, mas é obra para mais de 1 milhão de contos. Projeto de água e saneamento, orçado em mais de 1 milhão de contos, deve beneficiar 25 bairros aqui na praia. A Ministra das Infraestruturas acredita que ainda este mês o novo concurso deve ser lançado e o projeto arrancar ainda neste ano 2024.
E os 72 professores de Ilha do Sal mantêm-se firmes no seu propósito de não lançar as notas do sistema SIS, apesar da convocatória que receberam para comparecerem na escola para o efeito. A posição dos professores foi reafirmada hoje de manhã numa conferência de imprensa à frente do Liceu Olavo Muniz, conforme o Valdemar Almeida. Os professores do SAL lamentam a posição do Ministério da Educação de continuar a ignorar a classe docente, mesmo depois do seu único pedido feito no sentido de realizar um encontro com os 3 sindicatos e com o Núcleo Nacional dos Professores para juntos encontrar o melhor caminho para a resolução desta situação. Este que fazer isso, pelo contrário, este também ameaça professores com processos disciplinares, com assédio moral, o que está no decreto-lei, o que está espelhado, e nós continuar firmes e valentes que até então nunca tita lançar nota numa plataforma digital e nós continuar a dizer todo aluno tem conhecimento de SIS avaliação, SIS na obrigação. E nós continuar a pôr o dedo de que seja uma plataforma criada e sustentada pelo bolso dos professores. Infelizmente é isso. Os professores, denuncia Alessia Brígida, continuam a ser intimidados com ameaças sem que a situação dos docentes seja resolvida. Professores estão sem seguro, professores estão a ser intimidados e a luta da professor está a continuar sem ser resolvida porque o nosso Ministério realmente já dá costa para os professores. O não cumprimento da data limite para o lançamento das notas no SIS poderá trazer consequências para os professores. Alessia Brígida explica quais as implicações. Que isto vem a levantar e instaurar agente processo disciplinar. Todo professor recebeu uma convocatória de que até dia de hoje, 3, não tinha estado tudo na nota lançado no sistema. E se isso que acontecer, este bem partir com processos disciplinares, que não quer saber qual que é o teor dos processos disciplinares, sabendo que não te continuar presente todo dia na sala de aula, não te dar aula, não te acolher nos alunos, não te fazer avaliação, não te entregar a avaliação, apesar do mar da avaliação que não tem, todo dia não está ali constantemente nessa questão. Os professores do SAL lamentam também o silêncio do Ministério no que diz respeito aos docentes que fizeram a sua licenciatura e que vêm lecionando normalmente sem que, entretanto, tenham sido reclassificados. Outra situação que merece ser resolvida tem que ver com vários professores que lecionam no SAL há mais de 7 meses sem alguma vez terem visto o seu salário. E os professores do Liceu José Delgado, em Ribeira Grande de Santo Antão, congelaram as notas do segundo trimestre e avisam que não vão publicar as avaliações, mesmo após terem recebido orientações do Ministério da Educação para o fazer até hoje. Os professores dizem sentir-se pressionados e intimidados pelo Ministério, porém deixam claro que não vão ceder até que as suas reivindicações sejam atendidas, conforme a Teresa Pinto. O Ministério da Educação já deu um ultimato aos professores que congelaram as notas do segundo trimestre. Estes têm até hoje para os publicar no Sistema Integrado de Gestão Escolar. No Liceu Suzete Delgado foram 11 os professores que, em jeito de protesto, não disponibilizaram as avaliações dos alunos. A porta-voz do grupo, Joanita Fortes, avisa que os professores não irão ceder àquilo que consideram ser pressão e intimidação do Ministério da Educação. E não receber uma carta de intimidação, de dar-nos um ultimato que não tinha até hoje, que é para lançar nota no sistema. E caso não lançar nota no sistema, nota correr risco de um processo disciplinar, modo a dizer, foi infração disciplinar por incumprimento dos deveres especiais. Nós não te entender que não dá nem cumprimento, porque a única coisa que ainda não te fazer realmente é colocar na nota na SIS. Não é nada é que te obriga a nós a fazer isso. E mais, não só protesto. E o protesto vai continuar até que as pendências dos professores sejam resolvidas. Enquanto Ministério da Educação sentar, mas que os 3 sindicatos juntos, que é para dialogar e para chegar a um consenso e para resolver os nossos problemas, nós nota tem que continuar congelado. O ministro já dizia que ela resolver tudo pendência. O ministro, desculpa a nós, mas esse anda condizer com a realidade. Pendências ainda resolvido, coisíssima nenhuma. E o que é pendência?
pendência e dívida. É tudo aquilo que professores têm direito. Mas tem que esclarecer a opinião pública o que é que realmente o professor quer. O professor quer, de repente, 36% de seu salário para aumentar. Nós não queremos justiça. Não te pertence a quadro especial, então não queremos mesmo salário base de quadro especial. E enquanto essas reivindicações não forem atendidas, as notas continuarão indisponíveis no Sistema Integrado de Gestão Escolar, avisa os professores. E os professores tencionam mesmo partir para a greve neste mês de maio por ocasião das provas gerais internas para o 12º ano e em junho, na altura das provas gerais internas para os alunos do 9º ao 11º, deixando os estudantes sem parte dos elementos de avaliação final. Estas informações foram avançadas pelo presidente do SINDEP, que também considera a postura da Inspeção da Educação em pressionar os professores para publicarem a nota no SIS, até hoje, como uma medida intimidatória. Jorge Cardoso, presidente do SINDEP, denuncia que os professores estão sem cobertura do INPS e alguns sem receberem seus salários há 5 meses, conforme a Ednea Barros. SINDEP adianta que os professores jamais baixarão a guarda nesta luta com o Ministério da Educação para chegarem a entendimento sobre a equiparação salarial e o pagamento de subsídios pela não redução da carga horária. Caso permaneça o impasse nas negociações, o SINDEP avança que os professores vão entrar em greve em maio e em junho. No dia 13 de maio, iniciar-se-á as provas gerais internas para o 12º e também no mês de junho teremos as provas gerais internas para os alunos do 9º a 11º. Nesta altura, portanto, se não há entendimento, se há este impasse, daí que nós estamos a apelar a todos os professores para que não fazendo as avaliações, não há elemento de avaliações, então há congelamento de uma forma automática. Nós convocaremos as greves nessas datas e os professores é que saberão. SINDEP repudia a atitude da Inspeção da Educação em pressionar os professores para publicarem a nota no SIS sob pena de incorrerem a processos disciplinares. Jorge Cardoso diz tratar-se de assédio moral para com os visados e denuncia que há outros problemas que a Inspeção da Educação finge de surda, muda e calada. Estamos com turmas sem professores, estamos com disciplinas sem programas, estamos com disciplinas, portanto, para além de programas sem manuais. Os alunos queixam, inclusive ontem me enviaram, porque fizeram protesto, fizeram manifestação em Ribeira Grande e Santo Antão, porque estão sobrecarregados nas avaliações e que apelidaram de saturação. E perguntamos, porquê? Porque os alunos dos dirigentes, dos que estão no poder, não frequentam as escolas públicas. Aí a inspeção não intervém. A inspeção não intervém no início do ano letivo nas atribuições, nas distribuições, portanto, dos níveis de ensino, na confecção dos horários dos professores, que é uma obrigação da inspeção, o acompanhamento. E agora vem intrometer na gestão, que deve ser, isso é o papel, portanto, da Direção Nacional de Educação. O presidente do SINDEP denuncia ainda que os professores estão novamente sem cobertura do INPS e alguns sem salários há 5 meses. Os professores estão novamente sem a cobertura do INPS, que consideramos ser um descaso para com a classe. Mas ainda temos professores com contratos de prestação de serviço, com 3 a 5 meses sem receberem os seus salários. Jorge Cardoso frisa que os professores estão em sintonia nessa luta e que aguardam o mais breve possível o pronunciamento do Ministério da Educação sobre as reivindicações da classe. 13h mais 14, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O Presidente da República exorta a todos a fazer o seu melhor para se garantir uma melhor liberdade de imprensa, corrigindo as falhas e melhorar onde se possa estar bem. José Manuel Neves falava aos jornalistas à margem da conferência realizada hoje pela JOC no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, conforme a Carmelita do Rosário. Cabo Verde cai 8 posições no ranking mundial da liberdade de imprensa de Repórteres Sem Fronteiras. Instado a se pronunciar sobre estes dados, o chefe de Estado entende que esta descida no ranking mundial de Cabo Verde deve nos interpelar a todos. José Maria Neves exortou que o país deve melhorar lá onde se possa melhorar e corrigir as falhas lá onde estas ainda existem. Essa descida no ranking da liberdade de imprensa interpela-nos a todos, porque
a democracia, a afirmação das liberdades, sobretudo da liberdade de imprensa, são conquistas diárias da cidadania, da sociedade civil, dos Estados, das autarquias locais, enfim, de todos nós. Então, deve interpelar-nos para ver lá onde estamos a fazer melhor, para continuar a melhorar, e lá onde temos falhas, deficiências, para irmos melhorando, partilhando o trabalho e partilhando todas as responsabilidades. Questionado sobre possíveis interferências grosseiras dos políticos na liberdade de imprensa que possa perigar a sua independência, sendo este um dos indicadores apontados pelo relatório, José Maria Neves foi contundente na sua resposta. É preciso, sim, que todos os políticos prestem atenção, particularmente os partidos políticos, os decisores, os governantes, todos os titulares dos órgãos de soberania, prestem atenção às chamadas de atenção sobre o exercício do jornalismo aqui em Cabo Verde. E compete também aos próprios órgãos de comunicação social, aos jornalistas, aos cidadãos, fazerem a parte que lhes cabe, sem medo, para que possamos fazer o caminho à melhoria contínua da nossa situação no ranking da liberdade de imprensa. O Presidente da República, José Maria Neves, reage assim à descida de 8 pontos de Cabo Verde no ranking mundial da liberdade de imprensa, Repórteres Sem Fronteiras, para a posição 41, com 72,77 pontos. E o Governo, em reação ao relatório dos Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade de imprensa, no qual Cabo Verde aparece na posição 41, com um recuo de 8 posições, disse reagir com responsabilidade. É que, da mesma forma que não se vangloria quando o país sobe nos rankings internacionais, também o Governo não entra em depressão ou em nojo quando perde pontos, conforme apurou a Joana Lopes na conferência de imprensa do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Relativamente ao ano de 2023, Cabo Verde acaba de ser classificado no 41º lugar no Índice da Liberdade de Imprensa, avaliação que aponta uma queda em relação ao ano 2022, em que ocupava a 33ª posição, classificação que suscita a seguinte reação do Governo através do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. No relatório do ano passado, ocupávamos a posição 33. Não nos vangloriamos quando subimos nos rankings, mas também não entramos em depressão quando descemos nesses mesmos rankings da liberdade de imprensa. Podemos mesmo afirmar com assertividade e humildade que vivenciamos um ambiente de liberdade de imprensa em Cabo Verde. Questionado pelos jornalistas sobre a dificuldade com que se deparam no acesso às fontes governamentais para tratar assuntos fora da agenda institucional, em que se nota um certo sigilo, Lourenço Lopes promete melhorias. Se é efetivamente algo que é percepcionado, que é sentido pelos profissionais da comunicação, então essa questão deve ser efetivamente analisada, e é isto que seguramente iremos fazer, com toda a abertura, com toda a humildade. Como eu disse, aquilo, repito, que não estiver bem será seguramente equacionado, analisado, para que aquilo que de menos bom é referenciado no relatório e que é também sentido pelos profissionais, deve merecer da nossa parte, enquanto Governo, também toda a atenção e interesse, para que no próximo ano tenhamos cada vez melhor posição a nível do Índice de Liberdade de Imprensa em África e no mundo. O mesmo relatório fala de uma deterioração preocupante no apoio à autonomia dos meios de comunicação social, e o governante, a par de incentivos fiscais em vigor, promete para breve a lei sobre a publicidade institucional, que vem conferir aos órgãos privados melhor acesso ao mercado publicitário. Temos
o nosso consultor jurídico a dialogar com os responsáveis da imprensa privada no sentido de termos o mais breve possível a lei sobre a publicidade institucional, que irá contribuir para um maior acesso dos órgãos privados ao mercado publicitário. O secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, reitera que respeita os relatórios internacionais, mas pede objetividade na análise dos dados contidos no relatório dos Repórteres Sem Fronteiras relativo à liberdade da imprensa. E quem não ficou surpreso com a descida de Cabo Verde no ranking da liberdade de imprensa é o PAICV. A segunda deputada do partido, Carla Lima. Várias são as práticas que contribuíram para esta queda. De facto, o que se tem constatado nos últimos tempos é uma desigualdade de cobertura dos partidos da oposição e dos deputados nos círculos eleitorais, principalmente por parte da televisão pública, que agora até se deu ao luxo de recusar a cobrir as conferências de imprensa de balanço das jornadas parlamentares sem razão aparente. O acompanhamento das atividades dos deputados e grupos parlamentares não segue nenhum critério noticioso claro e depende da vontade do diretor de cada órgão, como se os eleitos nacionais tivessem menos direitos do que os ministros e secretários de Estado, que são seguidos por todo o lado. A tudo isto junta-se ainda o que a deputada do PAICV diz ser um clima de medo aliado à precariedade laboral. Os jovens profissionais, sobretudo, encontram-se amordaçados devido a contratos precários, salários baixos e péssimas condições de trabalho, sem que o governo tenha sido capaz de agizar e executar políticas aptas a resolvê-los. As medidas anunciadas pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva desde 2022 nunca chegaram a ser concretizadas. Em termos económicos, o governo abandonou completamente o setor. O setor público da comunicação social continua à espera de uma reestruturação económica e financeira e de uma verdadeira reforma. A forma como é nomeado o Conselho Independente da RTC, órgão que escolhe o Conselho de Administração da mesma empresa, poderá também, no entender do PAICV, ter contribuído para a descida de Cabo Verde no ranking da liberdade de imprensa. É que, justifica Carla Lima, os organismos que indigitam os membros deste Conselho são, na sua totalidade, integrados por personalidades próximas do Governo. Com esta classificação, torna-se urgente a adoção de medidas que protejam e fortaleçam a liberdade de imprensa em Cabo Verde, adverte a deputada do PAICV. E o Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva ao homem de 50 anos que vinha sistematicamente a abusar sexualmente da filha de 7 anos. O suposto agressor terá confessado o crime conforme a Carmelita do Rosário. O Tribunal da Comarca da Praia entendeu aplicar ao arguido de 50 anos, pai da menor de 7 anos, que vinha abusando sexualmente da mesma, como medida de coação, prisão preventiva. De acordo com uma fonte próxima da RCV, o pai da criança confessou durante o primeiro interrogatório de arguido detido que vinha abusando sexualmente da filha há vários tempos, sendo para já a 4ª vez que abusava da menor. O homem confessou ainda que efetivamente foi filmado por um vizinho no momento em que cometia o crime. Sabe a RCV que as autoridades competentes estão a acompanhar a menor em termos psicológicos. Por falar em tribunal, o Tribunal de Contas tem em andamento uma auditoria ao edifício iniciado em 2011 no mercado de coco pela Câmara da Praia, ainda da gestão do atual primeiro-ministro. O resultado deve sair nos próximos tempos, assim como o resultado da auditoria ao caso dos salários atribuídos a Débora Catiza Carvalho, enquanto primeira-dama, pelo Presidente da República, que está no Palácio da Presidência da República para o exercício do contraditório. Informações avançadas aos jornalistas hoje pelo Presidente do Tribunal de Contas, depois de entregar no Parlamento o relatório anual de atividades da instituição e que destaca a aplicação de multas a 2 institutos públicos, embora tenha registrado uma média de prestação de contas no geral na ordem dos 75%, conforme o Cândido Amorim Fortes. Segundo o presidente do Tribunal de Contas, deram entrada na instituição 1.818 processos. Destes, 1.544 foram visados, 119 foram devolvidos, 131 tramitaram para 2024. Foram também julgados 72 relatórios de verificação interna de contas e auditoria, além de 69 processos de multa e instaurados 48 outros também de multa. Ainda de um total de 30 processos de julgamento de responsabilidade, a maioria foi decidida. João da Cruz Silva assinala um rácio de 75% de cumprimento pelas entidades que devem prestar contas, mas salienta que 2 institutos públicos estão em falta e que as empresas públicas são as que neste momento apresentam maior taxa de incumprimento na prestação de contas, à volta de 30%.
A nível da prescrição de contas, houve prescrição apenas de 2 contas de 2 institutos públicos e houve uma média de prestação de contas de 70% a 75%. Não tenho o nome neste momento desses institutos, mas foram 2 institutos que não têm assim muita relevância, digamos, em termos do volume financeiro das suas contas. As entidades menos cumpridoras são as empresas públicas e as associações públicas. Já temos uma média de quase 30% de empresas públicas que não prestaram as respectivas contas. Uma média de incumprimento que vem do ano passado, assegura o Presidente do Tribunal de Contas. Outros dossiês que têm estado na ordem do dia no âmbito das atividades do Tribunal de Contas são o pedido de auditoria sobre o mercado do Estádio de Coco, cujo edifício começou a ser construído em 2011, quando era Presidente da Câmara da Praia, Ulisses Correia e Silva, atual chefe de governo, e ao qual sucedeu Oscar Santos, assim como a polémica à volta dos salários atribuídos à esposa do Presidente da República, enquanto Primeira-Dama, João da Cruz Silva, esclarece que está em curso uma auditoria ao mercado do Estádio de Coco que foi interrompida pela auditoria ao caso da Presidência da República, cujos resultados, por seu lado, só poderão ser revelados depois do contraditório do Palácio do Platô. Que íamos apresentar o relatório no mês de março. Só que o juiz da área alargou o âmbito da auditoria. Então, e houve algum atraso. Mas nós, neste momento, já entregamos o relato. Está na Presidência da República para efeito do contraditório. E assim que o contraditório chegar ao Tribunal de Contas, mais ou menos um prazo de 1 semana, máximo 15 dias, vamos julgar, digamos, esse relatório. Há tempos a Câmara Municipal da Praia suscitou uma auditoria, portanto, a gestão do Estádio de Coco. E o Tribunal disse que a Câmara não tinha essa competência. Nós não podemos estar, andar. Qualquer Câmara que pedir, o Tribunal de Contas vai atrás. Só o Parlamento é que pode pedir uma auditoria ao Tribunal de Contas. Nem o Governo pode pedir essa auditoria. Mas essa auditoria já foi feita. E o Governo tem esse relatório e a Câmara Municipal da Praia também tem esse relatório. Mas mesmo assim, nós desencadeamos uma auditoria que já foi feita. Essa auditoria está em curso, não terminou ainda, né? E vamos juntar esse relatório da estrutura técnica. Estamos na fase do relato. Tivemos que suspender para fazer, digamos, a auditoria à Presidência da República. Agora vai ser retomado e mais cedo ou mais tarde teremos também o resultado da auditoria que inclui o Estado do Coco. Juntamente com o relatório anual de atividades do Tribunal de Contas, a instituição liderada por João da Cruz Silva entregou também o relatório do Conselho de Prevenção da Corrupção, do qual aquele juiz responsável admitiu terem sido encaminhadas ao Ministério Público 2 denúncias de matéria-crime que, no entanto, estão sob segredo de justiça. De referir ainda, neste documento sobressaem igualmente os 2 pareceres das contas de 2020 e 2021 que foram entregues. As próximas contas a serem publicadas pelo Tribunal de Contas são as dos fundos do turismo e do ambiente. 13 horas mais 28 minutos, alguns segundinhos. Falemos agora do futebol. É que a Federação Cabo-Verdiana de Futebol acaba de rubricar um protocolo tripartite com a Cabo Verde Airlines e também a CV Interilhas, empresas que asseguram as ligações aéreas e marítimas para viabilizar a realização da presente edição do Campeonato Nacional de Futebol e também da Taça de Cabo Verde. O Isentório dos Reis acompanhou o evento e traz-nos aqui os detalhes. Mário Cimeiro explica que o protocolo rubricado hoje entre a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, a Cabo Verde Airlines e a CV Interilhas visa essencialmente garantir a realização do Campeonato Nacional e a Taça de Cabo Verde. Neste momento o que nós priorizamos é a viabilização mesmo do campeonato, isto é, garantir a logística de transportes das caravanas, portanto, durante o Campeonato Nacional e a Taça de Cabo Verde. Nós organizamos as viagens de uma forma concertada. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol está a trabalhar para que a final do Campeonato Nacional seja realizada no dia 5 de julho. A presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Airlines, Sara Pires, garante que a empresa possui aparelhos suficientes para as necessidades de momento. Neste momento, a TACV conta com 4 aeronaves, 2 ATRs, 2 Boeing. Os 2 Boeing que nós temos podem aterrar em qualquer aeroporto internacional. Os ATRs em todos os aeroportos e aeródromos do país. Portanto, consideramos que essas aeronaves são suficientes para dar vazão à procura normal que temos para esta altura
e para a efetivação desse protocolo. A presidente do Conselho de Administração da CVA, TACV, não quis adiantar informações sobre a vinda de mais aparelhos para reforçar as ligações interilhas e muito menos sobre a retoma dos voos da TACV para os Estados Unidos da América e para o Brasil. A Câmara Municipal do Maio assinou hoje contratos com 8 entidades para a dinamização do desporto da ilha. O objetivo é o de reforçar competências individuais e coletivas para dar voz e responder às necessidades locais no que diz respeito ao desporto que se pretende que seja inclusivo e com uma abordagem de género. Os detalhes com José Carlos Varela. É mais uma atividade promovida pelo programa Maio 2025, que é liderado pela Câmara Municipal do Maio e implementado em parceria com o Instituto Marquês de Valflor, a Associação de Defesa de Património de Mértola, a Fundação Maio Biodiversidade e financiado pela União Europeia. Ao todo são 8 projetos selecionados nas mais diversas modalidades, todos com uma componente de formação e aquisição de equipamentos. O valor máximo financiado foi de 850 contos por projeto e na globalidade foram cerca de 4.000 contos financiados. Após receber os respectivos dossiês, Hermínia Garcia falou em nome dos beneficiários. Nos sentiu contente, como de que ele apoio ele vem na hora certa, se manca de falar antes, e que tem necessidade. Então, aquele apoio ali, não está por aí, bem colmata que as necessidades que a equipa enfrenta. E qual é esse projeto exatamente? Nosso projeto é incentiva pessoas mais, e principalmente de camada jovem, a aderir a esportes, mas não tem que ela é lugar de mulher onde ela está. Como a Real é uma equipa feminina, então é aquela que nós ideia para apoiar pessoas meninas na casa para aderir mais a desporto. E para o presidente da Câmara Municipal, o programa Maio 2025 tem atuado nos mais diversos setores e para este ano está a dar uma especial atenção ao desporto. Miguel Rosa explica o porquê. Porque nós, primeiro, para dizer que nós definimos o desporto como um dos eixos estratégicos deste mandato. Veja, nós se incluirmos os 2 polidesportivos em construção, o município do Maio, com receita própria, já investiu mais de 200 mil contos nas infraestruturas desportivas. E é claro que também no âmbito do programa Maio 2025 quisermos que uma linha de financiamento possa ser alocada no setor do desporto para muscular as associações desportivas e criar todas essas condições para uma melhor prática desportiva. A primeira tranche já está disponibilizada. Os grupos vão receber todo o acompanhamento possível e assim que cumprirem as exigências poderão receber a segunda tranche do financiamento. Jornal da Tarde da Rádio Cabo Verde, quando são 13 horas mais 33 minutos, sensivelmente, o Parlamento da Geórgia aprovou uma lei semelhante a uma outra que já está em vigor na Rússia desde 2012, numa iniciativa que está a ser interpretada pelos opositores e pelo Ocidente como uma aproximação da Geórgia à Rússia. Após a aprovação, milhares de georgianos têm saído às ruas da capital Tbilisi em protesto contra a chamada Lei dos Agentes Estrangeiros, semelhante a uma lei que está em vigor na Rússia desde 2012 e que pode ser um sinal de aproximação da Geórgia à Rússia. Em causa está a lei aprovada na quarta-feira pelo Parlamento da Geórgia, que exige que todas as organizações não governamentais, meios de comunicação e entidades similares que recebam pelo menos 20% do seu financiamento do exterior reportem os seus rendimentos e também doações. Se não o fizerem, é-lhes retirado o estatuto de utilidade pública, tornando-se assim ilegais e passando a ficar registadas como agentes de influência estrangeira. A CNN Portugal, que cita um especialista em relações internacionais, escreve que, basicamente, o regime classifica-as como sendo disruptivas, pela qual a lei está a ser interpretada como uma ameaça aos direitos à liberdade de expressão e de associação e promotora da censura. A presidente da Geórgia, que não faz parte do partido com maioria do Parlamento, liderado por um ex-primeiro-ministro, já se manifestou contra a lei e apelou aos cidadãos para que façam uma escolha existencial entre a Rússia e a Europa. As manifestações de solidariedade para com os palestinianos sitiados pelos israelitas espalharam pelos campos universitários dos Estados Unidos e também por todo o mundo nas últimas semanas. Mais de 2.000 pessoas foram presas em campos universitários norte-americanos desde 18 de abril, em meio a debates polarizados sobre o direito de protestar, os limites da liberdade de expressão e também acusações de antissemitismo. Na Austrália, nas últimas semanas, acampamentos de protesto pró-Palestina surgiram em pelo menos 7 universidades em todo o país. Protestos pró-Palestina têm sido realizados em universidades de todo o Reino Unido desde os primeiros dias da guerra de Israel em Gaza, com alguns manifestantes a montarem acampamentos nos últimos dias. Em Paris, também protestos eclodiram na Universidade de Sorbonne no final de abril,
A polícia francesa tirou manifestantes de uma das universidades mais prestigiadas do país com um vídeo mostrando agentes arrastando manifestantes para fora das tendas e pelo chão. Embora os confrontos e impasses com a polícia na Universidade de Colômbia, na Portland State e também na UCLA tenham captado a atenção global, manifestações e protestos também estão sendo realizados em campos universitários em outras partes da Europa, da Ásia e também do Médio Oriente. As exigências entre os manifestantes variam em cada universidade, mas a maioria dos manifestantes apelam às faculdades para que desinvistam em empresas que apoiam Israel e a guerra em Gaza. Já temos 13h mais 35 minutos e meio. É o fim de linha neste jornal, mas antes digo ao amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que partiu de São Vicente a bordo da aeronave da TAP que vai para Portugal, que o aparelho já está a alcançar a latitude sul do Saara Ocidental e deve aterrar na capital portuguesa quando forem 6h16. Também partiu da praia há instantes o aparelho da TAP que também vai para Portugal, só que deve aterrar um pouco depois, às 6h25 no aeroporto de Lisboa. Está neste momento em movimento também o aparelho da SATA que partiu da praia, vai para Ponta Delgada com chegada prevista às 17h. De resto, o que temos são aeronaves outras que estão a fazer a travessia do corredor atlântico. Vejo aqui que é um voo da TACV que parece-me que é um ATR, não vejo para onde é que vai neste momento, só vejo que está em movimento, vai descolar do aeroporto da praia, mas ainda não tem informação para onde é que vai este aparelho da ATR. Pela via marítima temos um fraco movimento deste momento, não há nenhuma informação muito relevante para partilhar com o amigo ouvinte. O Dom Tututa navega sul de Santa Luzia e deve chegar em Tarrafal de São Nicolau por volta das 15h50. Dom Tututa que navega neste momento a 12,3 nós. O Praia da Guarda encontra-se no Porto Vale dos Cavaleiros do Fogo e é o essencial do que temos em termos de movimentação marítima, a não ser dizer também que o Ostreia, que é um navio que transporta derivados de petróleo, está a chegar aí ao Porto da Praia com chegada prevista dentro de sensivelmente 50 minutos ao mar. O Ostreia deverá estar atracado aqui no cais da praia. E por falar em cais e mar, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca. Para além de outras informações, para hoje, sexta-feira, 3 de maio, o sol despontou às 6h09 e o pôr do sol será às 18h51 e 55 segundos. A lua, que se encontra na fase minguante, saiu pelo sudeste às 2h34 e vai se pôr pelo oeste quando forem 14h33. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 8h04 e a seguinte acontece mais tarde, quando forem 22h01. A primeira pré-bar do dia aconteceu às 2h18 de madrugada e a segunda vai acontecer às 14h33. Os dados apontam que hoje é um dia regular para a pesca. Amanhã, sábado, a primeira baixa-mar será às 9h15 e a seguinte às 21h07 e a primeira pré-bar do dia será às 13h24 e a seguinte às 15h24 de amanhã, sábado. Em relação à pesca, as tabelas solunares indicam que amanhã, sábado, será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 8h24 até às 10h24 ou então das 20h44 até às 22h44. Tudo dito, vamos agora então recapitular os títulos dos principais assuntos que foram abordados neste jornal. No dia em que é conhecida a posição de Cabo Verde no ranking da liberdade de imprensa, o governo diz que não se vangloriou quando o país subiu e nem fica de luto com a descida. O PAICV acusa o governo de interferências e critica a televisão de Cabo Verde. Cabo Verde continua com déficit habitacional qualitativo de 40 mil residências, assegura a ministra das Infraestruturas, que fala também de um projeto de água e saneamento para a praia para beneficiar 25 bairros. O Tribunal de Contas assegura ter em andamento uma auditoria às obras no mercado de coco, iniciadas em 2011. Sindep anuncia a greve dos professores em maio e junho. Professores do Sal e Santo Antão decididos em manter as notas congeladas. Federação Cabo-Verdiana de Futebol garante com a TACV e a CV Interilhas o transporte das equipas para a viabilização do Campeonato Nacional de Futebol e também da Taça de Cabo Verde. O Parlamento da Geórgia aprova a lei que pode restringir liberdade, o que é visto como uma aproximação à Rússia e preocupa a Europa. É o fim de linha, quando estamos com 13h mais 39 minutos. Ficamos por aqui. Muito obrigado, boa tarde e um bom final de semana. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.